Bebê. E aí, pessoal? Voltamos. Vou só colocar o tema. Fixei. Acho que agora vai dar certo, hein? Vocês estão me ouvindo direitinho? Pus o fone. Sem áudio, Senhor do céu. Vamos de novo. Oi, Bia. Estamos aqui de volta. Tá me escutando melhor? Oi? O que é isso, gente? Oi, Bia. Entrou um áudio aqui, nada a ver. Socorro. Espera. Acho que é meu. Bia? Pronto. Oi. Oi? Entrou um áudio totalmente aleatório É. aqui. E aí? Tá me escutando melhor? Tá ouvindo agora? Tô te ouvindo bem. É, não vai dar. E aí? É. Acho que agora vai, não vai, Bia? A SoundCloud entrou aqui. SoundCloud. E aí? Como é que tá o som aí? Tá ótimo pra mim e pra você. Tá. Agora ficou ótimo. Não sei o que aconteceu e não, mas deu certo. Eu desliguei. Vamos embora. Nós vamos ter que começar de novo, porque eu comecei a gravar agora. Eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Beatriz, sou pediatra. Sou intensivista pediátrica e tenho um consultório de pediatria geral, né, onde eu atendo meus piquititos. E estou hoje com a doutora Gabriela, que é otorrinopediatra, e vai falar um pouquinho com a gente sobre o respirador oral, a criança que respira só pela boca. Pode se apresentar Oi, aí, pessoal, Gabi. boa noite. Vamos recomeçar aqui agora. Eu sou a Gabriela Nassif, eu sou otorrinolaringologista, trabalho aqui na Otorrinolife, aqui no Life Center. Eu opero também no Hospital São Camilo, no Hospital Mater Dei, e agora a gente está começando no Hospital Horizonte. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é da criança respiradora bucal, né? E isso. Joia. Então a gente vai recomeçar a falar um pouquinho da função do nariz. Por que é tão importante o nariz? O nariz, ele não é só uma passagem do ar. O nariz, ele tem uma função metabólica. Ele é funcionalmente ativo. Então o nariz, ele serve para filtrar, ele serve para umidificar, serve para aquecer o ar e ele serve também como uma primeira barreira imunológica, né? Ele tem uma função de defesa contra vários micro-organismos que estão em suspensão no ar. Então, ele permite que o ar tenha com qualidade no pulmão para ter uma oxigenação adequada. Por isso é tão importante. Então, a criança que respira pela boca é uma criança que tem um gasto de energia muito maior, porque respirar pela boca gasta energia. O automático, né, entre aspas, é respirar pelo nariz. Por isso que o neném fica tão irritado quando ele está com o nariz entupido, porque ele não consegue fazer aquilo que é automático, né? Então, E por isso que a gente orienta sempre, né, essa lavagem nasal lá no consultório, a gente sempre fala, lavagem nasal não é jogar 3 gotinhas de soro. Eu gosto mesmo de lavagem com seringa, eu acho mais eficaz, desde que não faça com o neném deitadinho, né, não tem maiores problemas. Já é bem documentado que ajuda mesmo, né, previne infecção secundária, ajuda o neném a dormir melhor, mamar melhor. Então, assim, quando o neném tá com o nariz muito entupidinho, fica super irritado por causa disso. Não é habitual, não é o fisiológico o neném ter que respirar pela boca. Se ele não consegue respirar pelo nariz, é um processo, leva um tempo para, né, para o neném ou para a criança menor conseguir adaptar com essa respiração pela boca, né? Por causa disso tudo aí que a Gabriela falou,
da importância do nariz na respiração. A gente, né, igual você falou no comecinho, né? Às vezes a gente não pensa que o nariz tem um papel tão importante, né? E tem. E a criança respiradora bucal vai ter todas essas consequências que às vezes a gente nem pensa. Porque é uma doença assim, né, subnotificada, subdiagnosticada, né? A gente às vezes deixa muito passar, a gente tem que pesquisar ativamente, às vezes com os pais, se a criança é respiradora oral, às vezes a gente vê por um detalhe do exame físico, aí você vai puxar a história e às vezes e tem que tratar, né? Então, fala mais um pouquinho para a gente sobre as complicações que pode trazer essa respiração oral. Você estava falando do gasto energético, isso né? Mesmo. É uma coisa importante que você estava falando do neném. O neném, ele não tem aquele reflexo que a criancinha maior ou adulto faz em engolir. Né? O neném, ele fica irritado com aquela secreçãozinha que fica parada ali no nariz. Né? Bia, você congelou um pouquinho, tá me escutando? Oi. E isso que você fala... o seu travou um pouquinho, mas... Isso que você falou da limpeza é fundamental por causa disso. O neném, ele não consegue fazer essa limpeza puxando o narizinho. Então, ele fica com aquela secreçãozinha parada ali e, às vezes, predispondo até uma infecção que é tão frequente, né, nos primeiros anos de vida. Né? Então, as consequências dessa respiração bucal, né, vai ter uma perda de qualidade de vida, porque o sono vai ficar conturbado. Então, a criança que não dorme bem, ela durante o dia fica uma criança mais irritadiça, ela não vai ter uma concentração legal, ela não vai conseguir se desenvolver bem, né, o desenvolvimento motor, cognitivo. Ela não vai conseguir se alimentar bem, porque vai dificultar a amamentação. A criança maior também, a criança que não respira bem pelo nariz, ela tem que fazer um esforço para alimentar, porque ela precisa mastigar, engolir e respirar. Então, ela vai comer só o necessário, né? Ela vai comer um pouquinho, tá bom, porque o gasto de energia que ela vai ter se alimentando é muito grande. Além dos probleminhas que a gente tem com relação ao olfato, né? Que a criança que não está sentindo o cheiro do alimento, ela diminui muito o apetite, porque o paladar fica comprometido. Né? Então, ela não vai achar muita graça nos alimentos triviais do dia a dia. Ela vai preferir aqueles alimentos que são uma explosão de sabor, né? Que vão ter sabor mesmo não tendo, né, cheiro nenhum. Né? Então, vai ficar uma criança mais seletiva. Ela não vai ver muita graça na comidinha do dia a dia. Né? Então, isso acaba prejudicando muito a alimentação da criança. Tanto pequenininha quanto a criança maior, né? Que não está respirando bem pelo nariz. Então, além desses problemas que a gente vê no dia a dia, o comprometimento que a gente vai ter na criança a longo prazo é o comprometimento da face, é a alteração crâniofacial. E o comprometimento de outras regiões fora da face, né? Que é o comprometimento torácico, por causa do esforço que é feito para respirar, né? Quando tem algum fator obstrutivo que está dificultando a respiração pelo nariz, acaba que esse esforço pode ocasionar uma alteração no tórax da criança também. E essas alterações, elas podem ser prevenidas. Se a gente intervém numa fase inicial, é como se fosse tirar com a mão. A gente consegue melhorar com o crescimento normal, normaliza tudo isso, né? Uma coisa que... a gente, né, resumindo aí para quem está assistindo, né? A gama de complicações é enorme, né? Então, às vezes a gente tem queixas como dificuldade alimentar, dificuldade de sono. Eu vejo, às vezes, casos mais avançados, a criança que tem atraso de crescimento, que foi o que a Gabi falou aí. Então, outras vezes, alteração de fala, a criança começa a ter umas trocas fonéticas que não devia. Às vezes, tem essa alteração crâniofacial, pode alterar a dentição, os músculos da mastigação. Então, é um negócio muito sério. E a longo prazo, os casos mais graves, pode ter essas complicações até cardiorrespiratórias. Então, para vocês verem como o negócio é sério, né? Então, por isso que o diagnóstico precoce é tão importante, né? Você também, Gabi, falou do quanto que isso é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Como é que é isso, assim? Essa frequência é tão frequente assim mesmo? É isso mesmo. Cerca de 25%, isso é muita coisa, né? Da população pediátrica pode ter alguma complicação associada, né? Algum fator que causa essa respiração bucal. A gente tem que pensar que não é a respiração bucal nesses eventos que a gente tem, por exemplo, um resfriado, né?
de uma gripezinha, é uma respiração bucal mais a longo prazo, né? É isso aí que vai causar esses problemas todos que a gente falou. Mas isso é uma combinação, né? Tem crianças que têm alguns fatores genéticos também que predispõem a essa respiração bucal. Então a gente não pode enxergar só um fator obstrutivo, tem que enxergar como um todo. É uma mistura dos fatores genéticos, os fatores ambientais e os fatores funcionais também. Então tem que ser uma avaliação global mesmo, e essa avaliação global ela começa com o pediatra, né? E o pediatra detectando isso, né, detectando um determinado problema, ele vai fazer o encaminhamento para a gente tentar resolver isso, né? Então, é muito legal a gente pensar que 25% é um quarto, né, gente? É muito frequente, né? E é importante ressaltar isso que você disse, que não é uma gripe ou outro, um nariz obstruído de vez em quando, que vai causar essas alterações. Senão vai ficar todo mundo desesperado que o menino está com o nariz entupido hoje, né? Não é isso. É a longo prazo, o que essa respiração pela boca, mais predominantemente pela boca, vai causar. Então também não criamos pânico, mas vamos também investigar. Além desses fatores que você está falando causais, né? Isso é interessante, porque às vezes tem criança que tem uma rinite mais grave ou faz uso de bico artificial prolongado e não tem tanta respiração oral. Então a gente sabe que tem essa questão genética, né? Inclusive até do formato, não é? Do rosto, já predisponente. Então, isso é super interessante. Dos fatores ambientais também eu falo muito com os pacientes, né? Às vezes a gente consegue, com o controle de fatores ambientais, já dar uma melhorada boa nesses problemas nasais, né? Então, às vezes, crianças que vivem em grandes centros ou têm doenças alérgicas associadas, às vezes isso é mais difícil mesmo de manejar, né? E tem uma coisa importante de falar, Bia, porque às vezes a gente gera o pânico, mas assim, durante a atividade física é normal a gente respirar pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Cerca de 80% das pessoas respiram pela boca e pelo nariz na atividade física por causa da necessidade do aumento do fluxo mesmo durante a atividade física. Perfeito. Umas 6 vezes. E aí a gente precisa realmente aumentar o diâmetro, diminuir a resistência, por isso que a gente respira pela boca na atividade física. Isso aí não é problema, tá? Então Ok, bem colocado. Isso é legal. Eu falo com os pais para observar, né? A criança parada, brincando. Assim, olha, você já notou se ele respira pela boca? Fica todo mundo assim, olhando, pensando, tentando lembrar. Mas tem que ser assim, quando tá paradinho, brincando, bota ele sentadinho ali e fica vendo se a boca tá aberta ou fechada quando a criança respira. Porque às vezes, se você não pede para os pais repararem, eles nunca pararam para notar aquilo, né? Isso mesmo. E igual você falou, tão importante a anamnese, né? O primeiro contato com os pais, porque é tanta coisa que a gente tem que avaliar, né? E às vezes os pais só notam aquela respiração, mas tem várias coisas para a gente chegar num diagnóstico e a partir disso a gente conseguir um tratamento eficaz, né? Então, o que a gente vai prestar atenção na criança, né? Além dessa questão da respiração bucal, em repouso, né? Aquela criança que está vendo um desenho que fica sempre com a boquinha entreaberta, né? Que na hora que você pede para a criança fechar a boca, você vê que ela está fazendo um esforço. Então, tem uma dessa musculatura perto da boca, o queixinho fica tenso, porque precisa utilizar essa musculatura do queixo para ajudar a fechar a boquinha, né? Então, você vê que a musculatura do lábio ela não está sendo eficiente, né? Então, a criança... É aquela musculatura mais flácida, né? Que a gente chama de hipotônica. Tem uma boquinha hipotônica, uma língua hipotônica. Então, é aquela criança, gente, que tá sempre com a língua no assoalho da boca. Tá sempre assim, ó. É isso. Aqui a língua aqui embaixo, tá sempre assim, ó. A língua sempre embaixo, a boca entreaberta. Então, é isso, assim, essa musculatura mais fraca, mais flácida. Por isso que para mastigar fica ruim, para respirar fica ruim, para falar fica ruim. Mesmo. E o que mais? Além, então, de notar essas alterações na boca, o que mais que a gente pode ver? Assim, importantíssima é a face, que geralmente vai ficando alongada, né? Porque é igual isso que você falou. Como a língua fica embaixo, a gente não tem uma expansão do palato, que é o céu da boca. Então, o palato fica estreitinho, acaba que o nariz não expande também, o assoalho do nariz, né? Porque o palato tá ali, o nariz está bem em cima do palato, então a gente não tem essa expansão do assoalho do nariz, então o assoalho fica estreitinho, o nariz mais estreito, a face fica alongada. Você pode ter algumas alterações, né, associadas, né, a esse quadro, que é muito frequente com relação à rinite,
que são as alterações nos olhos. Tem as olheiras, né? Aquela criança que não dorme bem, aquelas linhazinhas embaixo do olho, né? Que são muito frequentes por causa da coceira frequente nos olhinhos. Lábios. Vocês não estão vendo porque eu passei corretivo, tá? Mas eu tenho muita rinite. Hoje é tratada, graças a Deus. E aquela olheira de congestão venosa, aquela olheirinha mais roxa, né? Não tem jeito, se a gente não E as pode. alterações, né, que são tão importantes, as alterações da arcada dentária, né? Então, você pode ter um apinhamento dentário, você pode ter os dentinhos, os incisivos centrais superiores, né? Esses dentes podem ir para frente por causa de falta de espaço mesmo, né? Então, você vai ter o crescimento dos dentinhos para frente. Você pode ter uma mordida aberta, né? Por causa dessa alteração oclusal, da oclusão, né? Que vai causar, vai alterar mesmo o encaixe dos dentes. Então, o queixinho normalmente também é menorzinho, né? Que é um pouquinho para trás. isso, Não é que a criança respira com a boca mais assim. isso mesmo. Eu nem consigo fazer com aqui mais para frente, Isso. né? E tem também as alterações, igual você falou, né? Que você chegou já coçando o nariz, a gente brinca que é a saudação alérgica. O menininho que já com uma mãozinha no nariz, né? Então forma às vezes até uma linha aqui no nariz, de tanto que coça o nariz. Então isso já dá uma dica enorme pra gente que tem um fator, né, de rinite, um fator provavelmente alérgico associado a isso aí, né, que está causando esse problema. Então, é tão importante a gente definir isso para definir a causa do problema e tentar mudar o curso disso aí, né? Bom, então, o que fazer? E mais alguns outros sintomas que eu até citei na chamada, né? Que a criança que dorme com a boca aberta vai ter o ronco, né? Aquela criança que ronca muito ou que baba muito, porque como tá respirando pela boca, dá às vezes uma cialorreia, uma salivação, porque tá estimulando ali o tempo todo. Beatriz, você está com toque. O que eu fiz, gente? Que eu tô com toque? Pessoas falaram que eu tô com toque, não me zoa. Então tem esses roncos e essa cialorreia. Isso. Então, poxa, sacanagem. E também, fala pra gente um pouquinho dessa predisposição que tem às infecções, né? Que tem tudo a ver com essa função de defesa do nariz que não está sendo usada, né? Eu vou só pôr uma bateria para carregar aqui. Pode falar. Bom, a gente tem que avaliar essa questão das infecções, porque é muito comum a obstrução, essa obstrução, a respiração bucal, ela ser causada pela rinite, ser causada por um aumento da adenoide, um aumento da amígdala. E o aumento da adenoide pode acabar obstruindo a tuba auditiva, que é um canalzinho que liga o ouvido até lá na garganta. E aí acumula um catarro lá dentro do ouvido e começam as infecções, além da perda auditiva, né? Então são várias coisas que a gente tem que avaliar nessa criança que respira pela boca, né? Além da história, de como que são esses sintomas, como que é a frequência, se é o ano inteiro, se tem alguma época do ano que piora, né? Que aí a gente já leva a gente mais para o lado da rinite, né? Que tem uma fase do ano, às vezes o tempo está mais frio, que tende a piorar. A história da família também, que é muito comum, né? Está muito associado à genética também, essa questão da obstrução. As alterações no sono, principalmente, né? Aquela criança muito agitada, que não dorme bem, não consegue aprofundar o sono, fazer um sono REM adequado. Por quê? Porque às vezes está tendo uma apneia do sono. Apneias são paradas de respiração durante o sono. Então a criança tem que acordar, tem que despertar para voltar a respirar bem. Isso acaba prejudicando demais o sono da criança e, consequentemente, causando durante o dia, né, alterações, inúmeras alterações que eu falei. Da cognição, isso eu falo muito com os pacientes, porque às vezes não. Ligando o computador de volta. Então, o que eu falo muito com os pacientes, que às vezes falam assim, mas o bebê acorda muito mesmo, o bebê tem essas coisas mesmo, mas se a gente não diagnostica isso cedo, né, começa a ter repercussões aí mais a longo prazo nesse sono, às vezes até com comprometimento do rendimento escolar, né, por conta dessa sonolência que dá de dia, ou crianças que às vezes têm muita irritabilidade de dia. Isso é então, para vocês verem o tanto de sintoma que pode ter, né? E também pelo fato, além de cansar mais, respirar pela boca, essa questão do não dormir bem,
vai comprometer o crescimento também quando estrutural. Então é assim, tem criança, um negócio assim fica muito que complica muito a vida por do causa da respirador. apneia, né, Bia? Isso é verdade, mas tem criança que faz o oposto, que fica extremamente agitada, pouco concentrada. Gente do céu, sumiu. Oi, tá me escutando? Oi, Bia. Tudo bem? Não tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Ai, hoje tá que tá. Então vamos lá. Eu acho que é o... Ah, já consegui. Oi? Voltou? Tô te vendo bem, Bia. Oi, desculpa. Foi o fone que conectou automático. Eu precisei reiniciar aqui o computador e complicou a vida. Então, falando dessas complicações mesmo, né? E me conta aqui uma coisa. Você tava falando muito aí sobre rinite como causa. Então, assim, eu acho que realmente a nossa principal suspeita, né, vai ser a rinite mesmo. Mas, assim, o que mais que pode causar? Porque às vezes a gente vai ver, o menino tem cara de respirador oral, tem aquele palato alto, tem todos os outros sintomas, mas não tem rinite, não tem história familiar de alergia. E aí a gente tem que investigar outras coisas. E me conta um pouquinho sobre outros diagnósticos possíveis. Bom, então, a segunda causa mais comum, né, é o aumento da adenoide e da amígdala, né? O que é adenoide? Adenoide é um tecido linfóide que está presente na criança, lá atrás, entre o nariz e a garganta. Então, toda criança tem adenoide. O problema é quando essa adenoide está muito grande, né? Quando essa adenoide está obstrutiva. Então, ela está obstruindo quase toda a passagem entre o nariz e a garganta. E aí, sim, começa a ser um problema. Quando a adenoide, né? Isso que você falou, Gabi, só colocando isso que você falou, achei ótimo, que toda criança tem adenoide. Porque às vezes é uma coisa como, eu acho que essa criança tem adenoide. Tá lá do nariz. Gente do céu, não sei o que aconteceu hoje não, mas vou salvar os 2 vídeos juntos, tá? Será que hoje a gente Desculpa, não sei o que aconteceu, travou e caiu. Eu salvei o primeiro vídeo, pessoal. Depois eu vou juntar eles e subir num vídeo só para ficar mais fácil para vocês acessarem, mas vai ficar tudo salvo, tá? E a gente estava falando das causas, Senhor, quando caiu. Então, a gente estava falando da rinite como principal causa. Isso. E depois você começou a falar sobre o tecido adenoidiano, que é um tecido que a gente já tem, que fica atrás do nariz. Ah, Gabi, me perguntam muito isso, né? Ah, e você consegue ver pelo nariz se a adenoide está grande? Gente, no exame clínico a gente não consegue ver, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre diagnósticos, né? E aí a gente vai conseguir explicar como que faz o diagnóstico da aumento da adenoide, da hipertrofia de adenoide. Porque ela é lá atrás do nariz, então não tem jeito de ver, né? A tal carninha esponjosa deve ser frequente aí no consultório, né? Porque muita gente, na hora que levanta a pontinha do nariz, vê o aumento das conchas nasais e fala, pronto, estou com adenoide. E não é. Estou com adenoide aumentada. Isso, É isso que a gente estava falando. Então, gente, o que vocês veem, às vezes, nessa entradinha do nariz, assim, redondinho, grande, às vezes, são as conchas nasais. Que tem criança que também tem umas baitas de umas conchas nasais, mas, assim, acho que é muito mais secundária, rinite, né, e outras... E que é muito frequente, né, Bia? A associação da rinite com a hipertrofia do tecido adenoidiano, com a hipertrofia da adenoide. E na maioria das vezes, se a gente trata a rinite, às vezes a gente consegue até melhorar um pouco a adenoide também, né? A hipertrofia da adenoide. Sem precisar de operar, né? Tem, às vezes, aumento das adenoides que obstruem a passagem do ar, mas quando a gente trata, melhora muito. Então, essa questão do aumento da adenoide, Gabi estava falando, por si só, a presença de um aumento adenoidiano, proporcionalmente assim, não predispõe à obstrução. Mas o que acontece? O ar, para passar do nariz para a parte respiratória, ele tem que passar lá atrás, onde está o tecido da adenoide. Então, quando isso está muito grande,
é como se entupisse, né? Obstruísse a passagem do ar. Isso. Então, a adenoide é uma obstrução mais posterior, a adenoide aumentada. E a rinite, que é quando o nariz está ruim, é uma obstrução mais anterior. Isso. Mas independente de onde que está, a passagem do ar está obstruída. Então, é isso que vai levar a essa respiração oral. E sem ser a rinite e o aumento das adenoides, tem mais coisa que pode causar? Tem os aumentos das amígdalas também, que é um tecido linfóide também, só que ele está na garganta, né? Na faringe, no palato, você consegue ver o aumento das amígdalas também, que pode, quando elas estão muito aumentadas, dificultar o fluxo do ar do nariz para a garganta e às vezes até o fluxo, a respiração pela boca mesmo, né? Então, quando você tem uma amígdala muito grande, né, às vezes obstrutiva, ela pode estar causando uma apneia mesmo com a respiração bucal, né? Porque fecha a passagem do ar, às vezes à noite com relaxamento muscular, você tem um colabamento, fecha a passagem do ar e tem a apneia. Então, E também é muito comum a associação, né? Amígdala grande e adenoide grande. Então, vocês pensem que lá atrás tá tudo muito entupido e não tem por onde o ar passar. A Ariane mandou uma pergunta aqui, se quando a gente dorme de boca aberta, a gente vai roncar todas as vezes. Eu vou deixar a Gabi responder, mas eu acho que assim, só a boca aberta não. Mas o problema é esse, quando a boca aberta é um sintoma dessa obstrução, aí nós vamos roncar. Porque a gente tem que fazer um esforço para o ar entrar, por isso que a gente vai roncar, né? O ronco em si, Bia, ele é um barulho, né? Ele é um sinal de que a passagem do ar está estreita. É a mesma coisa, eu falo para os meus pacientes, para eles às vezes pensarem, quando você pega a boquinha de um balão e estreita, você escuta o ar fazendo barulho. É a mesma coisa, porque a via aérea ela não tem osso, ela é muscular, só tem atrás o osso, né? Mas ela é praticamente feita de musculatura, pele e gordura, né? E a mucosa. Então você tem um estreitamento desse tubo e aí o ar passa numa frechinha em algum lugar da via aérea e causa esse barulho. A gente tem que saber onde que está essa obstrução que está causando o ronco, né? Então a gente não trata o ronco em si, a gente trata a causa dele, né? Onde está a obstrução que está causando esse ronco, né? Então, depois que a gente faz a história, que a gente tenta identificar, né? Porque na maioria das vezes só com a história clínica a gente já tem dados que levam a gente a quase ter certeza do diagnóstico. Mas para a gente ter a certeza, a gente precisa examinar o paciente. Então a gente faz essa avaliação do nariz, faz a avaliação da garganta, olha os ouvidinhos, porque às vezes tem isso que eu te falei, né? Causa um probleminha no ouvido. Tem crianças, né, com o aumento da adenoide, às vezes que não está escutando bem, ou às vezes que fica com o dedinho no ouvido, porque fica um catarrinho preso lá no ouvido, que é a otite serosa, né? E esse catarrinho é como se o ouvido da criança tivesse cheio de água e atrapalha a audição. Às vezes dá uma perda auditiva de uns 30%, né? E a criança fica irritada, não escuta bem, atrapalha tudo, atrapalha o rendimento na escola, né? E pode predispor às otites mesmo, as otites agudas, a dor de ouvido mesmo, com às vezes secreção, né? Então é mais uma consequência disso aí. Então a gente faz a Acho que os pais, os pacientes têm que entender que pelo mesmo mecanismo, o ouvido drena lá para a garganta também. Isso. Se tiver tudo obstruído lá na parte adenoidiana, na amígdala, aqui também no nariz, se não atrapalha a drenagem da secreção que é produzida, né, pelas glândulas aqui dentro do ouvido, vai juntar essa secreção que a Gabi falou. E aí predispõe, a gente fica esse líquido na orelha média, né? E dá essa sensação de ouvido tupido, né? E pra gente adulto é ruim, imagina pra criança, às vezes pode dar esse abafamento. E além do prejuízo auditivo, né? Só fica incomodado, né? E às vezes leva muita mãozinha, a gente não sabe o que é. E isso dá pra ver, gente, muito simples no exame físico do próprio pediatra. A gente vê isso lá, tem um líquido lá dentro que não era pra estar. Que diabo é isso? Aí a gente vai fazer toda essa busca ativa quando vai ver um respirador oral. E assim, como, né, Gabriela estava falando, predispõe a infecção, porque eu brinco que assim, água parada da dengue, né? Meleca parada da bactéria, gente. Então, assim, juntou lá aquela secreçãozinha no ouvido e tá eternamente ali, vai acabar tendo uma infecção de ouvido, de repetição. E às vezes você vai ver o problema não é no ouvido, o problema é lá na drenagem. Então, esse conjunto, né, funciona tudo harmonicamente. Quando você tem um defeito ali, vai
engatilhando um monte de problema secundário. É isso. E aí, me conta assim, a gente no exame físico vai conseguir ver algumas coisas, mas não dá para ter certeza de tudo, né? Então a gente normalmente precisa de fazer alguns exames para confirmar. Como é que são esses exames? Bom, então depois do exame físico, a gente já parte para os exames complementares. Então, na maioria das vezes, a gente faz a fibronasolaringoscopia, um nome enorme, né? Que palavrão é esse? Explica. Ou a videoendoscopia nasosinusal. Eu brinco com os pacientinhos que é o macarrãozinho preto, né? Que é uma fibra ótica. Adorei! É uma fibra ótica com uma luzinha na ponta, que a gente vai passar pelo nariz e vai filmar até lá embaixo na garganta. Então, a gente vai ver as conchas nasais, a gente vai ver a adenoide, vai ver a amígdala por cima se está obstruindo, e a gente vai ver também a laringe, né? Se tá tudo bem, porque no exame físico é quase impossível ver a laringe na criança, né? Pessoal, para quem nunca viu, é um fiozinho mais ou menos dessa grossura assim do carregador do celular, ó, talvez até mais fino, que tem uma câmerazinha na ponta, muito microscópica. E aí me perguntam, né? Mas isso dói, mas é ruim, tem que sedar. É super simples e rápido, então não precisa de sedação, é um exame muito tranquilo. Incomoda, né, gente? Claro que não é bom o troço passando dentro do seu nariz, mas não dói, tá? Que é uma pergunta dos pais. Do exame do Covid passa um anestésico, né? Ah, pois é, o exame do Covid é bem pior. Aquilo é uma biópsia cerebral, o negócio enfia lá no fundo do nariz. Esse aqui não enfia no fundo do nariz, ele vai descer por trás do nariz. Então é menos ruim do que fazer o exame de Covid. É guiado por uma câmera, passa um anestésico, né? E passa um anestésico na ponta. Então não é um negócio horroroso, tá? É incômodo, mas é tolerável. A criança faz no consultório mesmo do otorrino, no colo da mãe. Então não é o fim do mundo. Se precisar fazer, não desespere. A gente aqui no consultório também tem um anestésico delicioso, que é um pirulito que ganha no final. Então funciona bastante. Bom, então... Esse é ótimo. Então, outro exame que eu acho fundamental para avaliação da criança é audiometria e impedanciometria, para ver se realmente tem esse acometimento no ouvido, né? Porque é um problema muito sério em criança, a perda auditiva, né? Outra coisa... Independente do que está causando ali a obstrução, né? Qualquer obstrução aqui dessa via aérea alta pode estar associado com a perda auditiva. E às vezes a criança pequena a gente não percebe, né, Gabi? A gente vai perceber lá na frente, na idade escolar, que está tendo algum problema. Então, isso mesmo. Isso daí é muito importante. Uma coisa fácil da gente resolver, né? Então, nessa idade é muito fácil. E às vezes a gente fica esperando, vai complicando com as infecções recorrentes. Aí às vezes dá uma perfuração timpânica, que a resolução depois é muito mais difícil, né? Se você não intervém de maneira precoce. Bom, outra coisa importantíssima, se a gente estiver suspeitando de apneia do sono, que tem essas paradas de respiração, né? Tem os roncos, os pais estão notando que a criança acorda demais, acorda com falta de ar, às vezes parece que está sufocada. Então a gente tem que fazer uma avaliação do sono. Então, na maioria das vezes, a gente indica a polissonografia. Então, hoje em dia a gente tem vários tipos de polissonografia. Eu sei que é difícil. O que é a polissonografia? Explique, desenhe. Polissonografia é um exame que a gente faz uma monitorização do sono. Então, são vários parâmetros que a gente monitora durante o sono, né? Então, na criança, a gente tenta monitorar o mínimo possível para tentar diminuir um pouco essa agressão à criança. Então, tem alguns tipos, tem vários tipos hoje em dia de polissonografia. Então, tem a que é feita em laboratório, né, de polissonografia, tem a que é feita domiciliar, né, que a criança leva o aparelho para casa, e tem um tipo que é um pouco mais abreviado, que é a polissonografia do tipo 4, que é uma que é mais tranquila, que é só um aparelhinho que coloca no dedo, os pais instalam no aplicativo e aí monitora o sono durante a noite. Mas isso vai variar de paciente. Ah, que bacana, esse eu não conhecia, legal. Esse é bem bacana. E se tem alguma alteração, né, às vezes um pouco mais arrojada, a gente às vezes até indica um outro exame para complementar. Mas quando a gente tem o exame físico bem feito, os exames complementares, às vezes a gente pede a polissonografia mesmo para confirmar e para documentar aquele problema que a gente já está suspeitando, né? E um outro exame fundamental,
que é também, né, uma das causas mais frequentes de obstrução, né, nasal na criança, é a avaliação da alergia, né, através dos testes alérgicos cutâneos também, que é importantíssimo até para a gente direcionar essa questão da higiene ambiental, né? Então, a gente sempre tem os sinais, os pais sempre falam, piora mais quando tem contato com ácaro, ou quando tem contato com mofo, ou às vezes não tem um fator assim, é só quando muda o tempo, né? Quando entra, às vezes está mais quente, fica muito frio nessas mudanças de estação, às vezes quando tem contato com fumaça de cigarro, né? Que todo mundo confunde, porque a fumaça do cigarro é um fator irritante, né? Ele não é um alérgeno. Né? A pessoa não é alérgica à fumaça do cigarro, né? Ele é um fator irritante. Os alérgenos... Funciona parecido, mas é outro mecanismo. Aliás, o resultado é parecido, mas é outro mecanismo. É isso mesmo, mas não chega a ser uma alergia. E na maioria das vezes, as crianças que são alérgicas, elas são hipersensíveis a fumaça de cigarro, a mudança de tempo, a perfume forte, né? Então, você tem uma mistura. Na maioria das vezes, você tem uma rinite mista. Ela não é só alérgica ou só irritativa, né? Então, você tem uma mistura desses fatores. Então, se a gente está suspeitando de um quadro alérgico, a gente faz o teste alérgico. Às vezes, faz o teste, né, através do exame de sangue, que dose uma imunoglobulina específica para determinados tipos, né, dos alérgenos, que são as coisas que estão presentes que podem causar alergia. Então, isso depende muito de cada paciente. Então, isso aí é fundamental. Então, esse trabalho interdisciplinar é muito importante, né? Do pediatra, com o otorrino, com o alergista, às vezes até o pneumologista. Então, nós vamos trabalhar em equipe, pessoal, porque, né, precisa de muita atenção. A Luana mandou uma pergunta muito importante, pensa essa daqui. Se usar descongestionante nasal faz o mesmo efeito que a lavagem com seringa e soro. Primeira coisa, descongestionante nasal para criança de jeito nenhum. Proibido. Intoxica. Eu que trabalho em CTI direto e reto agora nessa época de sazonalidade, tem menino internado porque usou descongestionante nasal achando que era soro ou achando que ia melhorar. Tem uma absorção alta, vai para a corrente sanguínea, pode dar bradicardia, que é o coraçãozinho ficar muito lento, pode levar a hipertensão arterial, depois combinando até com hipotensão arterial. Então, assim, é gravíssimo. Alteração do sistema nervoso central, né? Dá um rebaixamento, né, de sensor, às vezes a criança precisa ser entubada porque não respira bem. Então, assim, é muito, muito grave, pessoal. Não use descongestionante, Sorine, Neosoro e afins na sua criança, idade nenhuma. Eu uso adulto. Em nenhuma dose, de forma alguma. Não tem dose segura. Tem adulto, mais de 7 dias já é prejudicial. Ele, por si só, mesmo tirando essas consequências todas, esse vasoconstritor pode causar uma rinite medicamentosa, uma rinite rebote, uma inflamação por causa dele. Então, sem indicação para criança. Tem chance. E aí, ela, né, a pergunta se é o mesmo efeito da lavagem com seringa e soro. Aí eu já não sei se ela quis falar do descongestionante mesmo, ou se ela estava falando do soro jato contínuo. O jato contínuo, eu uso muito, né, prescrevo muito, mas eu ainda acho que a lavagem com seringa é muito superior. Além de ser extremamente mais barato, lava muito melhor, tá, gente? Para de ter medo da seringa. Toda vez que os meninos estão gripados, eu lavo junto com a mãe lá no consultório para vocês perderem o medo, porque é muito importante. Muda a vida da criança depois que vocês aprendem e perdem o medo da lavagem nasal com seringa. E não tendo soro fisiológico, pode até preparar em casa, Bia. Eu sei que é um pouco complicado, né? Mas, assim, num copo de água filtrada e fervida, se colocar 2,2 gramas de sal, você consegue a concentração do soro fisiológico. Né? É muito difícil conseguir medir, né, dosar isso direitinho. Assim, é difícil, mas assim, é mais ou menos aquela colher de café pequenininha rasa. Então, às vezes você tem dúvida, você pegar aquele envelopinho de sal que vem em restaurante, ele tem 1 grama. Então você coloca massa, coloca 2 e um pouquinho, entendeu? Que enche mais ou menos uma colherzinha de café. Então, lembrar que Pessoal, isso é para emergências, tá? Não tem soro de madrugada, o que eu faço? Tá? Agora, me perguntam muito, né? Pode lavar com água. A água, sem o sódio, sem o sal, é irritativa para mucosa. Então, a gente não recomenda, tá? É isso mesmo. A gente não recomenda. E deixa eu ver o que mais sempre aqui. De lavar, Bia, com soro a temperatura ambiente, tá? Não usar o soro gelado, né? Lembrar que... ótimo, perfeito.
Lembrar que o soro, depois que abre, tem que conservar na geladeira e 7 dias, no máximo 10, tem que descartar, porque ele contamina. Ah, perfeito. Perfeito. A Luana falou que ela estava falando do jato contínuo mesmo. Bom, imaginei que não era, que você é muito certinha com essas coisas. Mas isso aí também é importante que a Gabi está falando. Quando você compra aquele vidrão de soro e fica lá toda a vida aberta, é igual comida. Ficou aberto, contamina. Eu falo para os pacientes comprarem o menorzinho que tiver, com aquele de pôr em lente, que é pequenininho. Isso. Ou o que eu gosto mais de tudo, assim, que eu tenho lá no consultório, são aqueles flaconetes de 10 ml. Ótimo, que você usou, fez, né? abriu, depois você descarta, não fica nada contaminando. Então, eu acho que é o mais, assim, né, higiênico, seguro e tal. E as mães estão falando que tem menino que não deixa lavar. Ô, gente, bom, se vocês forem lá no consultório, meu ou da Gabi, a gente tem um jiu-jitsu, entendeu? Tem um jeito de mobilizar o menino para lavar. É muito importante lavar. Então, às vezes, o menino não deixa. Primeiro, se você habituar desde pequenininho, ele fazendo a higiene na hora do banho, né? Uma coisa assim, ele não estranha tanto na hora que for uma gripe ou uma rinite e tiver que lavar. Então, habitue desde cedo. Esse é o mais, assim, legal. Tá, não tem hábito, faz escândalo, me deixa louca. Vamos tentar lavar pelo menos algumas vezes com a seringa e o resto a gente tenta com jato contínuo, que não é tão bom, mas limpo. Ajuda, mas né? Se for necessário, se for necessário segurar para fazer no momento que está crítico, é importante, alivia muito, previne complicação. Então, vale a pena segurar para fazer, tá? Normalmente eu sento no colo, virado para frente, seguro as mãozinhas com... Tô sem a Bruna aqui, que é minha boneca, mas segura as mãozinhas da criança com uma mão e prende a cabecinha assim, ó. Porque eles não conseguem jogar a cabeça para trás, não conseguem mexer, não conseguem gritar. Então, fica fácil. E outra coisa, sempre com a criança sentada ou em pé, nunca deitado. Lembram disso? Lembrem acordadinha, né? E acordado. Não pode lavar nariz de menino dormindo. Imagina, gente, acordar primeiro, imagina o incômodo acordar com aquele troço sem cartão de afogamento. Segundo, a chance de engasgar, aspirar, não vamos fazer isso, tá? Então, estar sentadinho e tem um macete melhor de todos, né, Gabi? Pelo menos é o que eu ensino assim. A sentadinha e levemente inclinado para frente. Porque aí na hora que você jogar, vai sair o sorinho pela outra narina. E não dá aquela sensação de afogamento. Mas se você jogar e cair na garganta, ao invés de sair na outra narina, não tem problema. Se a criança engolir, vai sair tudo pelo cocô, tá valendo. O negócio é lá mesmo. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que nosso tempo tá acabando. Mas se tem algum tipo de seringa mais adequada. Então, depende da criança, né? A gente evita aquelas seringas que tem rosca na ponta, porque pode machucar. Isso mesmo. Tem uns macetes, né? Sabe aqueles fones... Ai, não tô com o meu fone aqui. Aquela bolinha, aquela borrachinha do fone de ouvido que vem do celular. Às vezes a gente pode pôr aquela borrachinha na pontinha da seringa. Ou para quem é médico, físio, enfim, tiver esteto em casa, aquela oliva também do esteto, né? Aquela partezinha de pôr no ouvido, também dá para pôr na pontinha da seringa. É um macete para o menino que mexe muito, às vezes não machucar. E tem uma outra que eu vi até do Daniel Becker fazendo, que eu nunca tinha visto, aquela perinha de sugar meleca de nariz de neném, que é péssimo, não suga nada, para injetar o soro é legal. Então, ao invés de você usar para aspirar, você vai usar para instilar o soro. Então, você aspira o soro e joga no nariz da criança com a perinha. Também é super seguro, tem aquela pontinha. É fundamental, né, Bia? Porque às vezes só o conta-gotas, né, acaba só molhando a secreção e não lava. Então tem que ter um volume mesmo para lavar mesmo a secreção. E às vezes até aspirar, né? Tem aqueles dispositivos na criança muito pequenininha que não consegue assoar o nariz, né? Ou puxar. Depois de lavar com soro, pode aspirar um pouquinho a secreção. Né? E me perguntam se deve, bem lembrado, me perguntam se deve usar aquele negócio, aqueles aspiradores de puxar com a boca, sempre. Não. Gente, então, se a gente usar sempre, traumatiza a mucosa do neném, pode sangrar e tal, desnecessário. Mas quando tá com muita secreção, é legal, principalmente para bebê que não consegue assoar, você lava primeiro e com seringa ou jato contínuo mais uns segundinhos. E depois você aspira com esse de puxar pela boca, que aí é legal. Mas não é para uso diário, é quando tiver, né, bicho pegando. Deixa eu ver o que mais. A Ariane tá perguntando, isso aqui é uma boa. O bebê que respira muito de boca aberta o dia todo, mas dorme de boca fechada. E aí? Isso provavelmente é genético mesmo. Se dorme com a boquinha fechada, no automático a boquinha tá fechada porque a respiração tá adequada. Ainda mais à noite. Pelo nariz, né? Rinite, né?
Uma certeza, coisa, bacana. uma coisa também importante da gente falar são os outros fatores, né? Que podem causar, às vezes, a obstrução. Tem que ver se a criança tem exposição a alguma coisa em casa, né? Às vezes ela tem exposição, né? A algum inalante, algum gás em casa. Isso é fundamental. Às vezes é isso aí que está causando a irritação. Então, isso é importante intervir. Eu ia falar uma coisa do neném, mas daqui a pouco eu lembro o que era. Que você comentou do neném. Essa questão do controle ambiental, tanto para rinite quanto para aumento de adenoide, para quase todas essas doenças respiratórias, pessoal, é muito importante. Então, não adianta a gente tratar a rinite com corticoide, com o que for necessário. Nem sempre a gente vai precisar usar o corticoide na rinite, né? O seu médico vai te orientar para os casos mais graves ou mais persistentes, mas enfim, às vezes a gente faz tudo certinho e não melhora, porque o básico não está bem feito. Então, assim, se a criança tem um predisponente, a gente tem que tirar. Seja a fumaça do cigarro, às vezes uma tinta que tá lá na casa, enfim, né? Às vezes é uma criança que tem rinite com poeira, mofo, mora numa casa que está super úmida. Então, a gente tem que sempre pensar nesse controle ambiental associado, porque senão não resolve, tá? E lembrar que a criança pequenininha, lembrei, Bia, a criança pequenininha, ela tem muita virose nos primeiros anos. Então, às vezes, chega a 10 viroses, né? 10 episódios num ano. Então, a mãe, às vezes, fica assim, nossa, mas acabou de sair de um episódio, está começando outro. É isso mesmo. Tá? Então, as viroses, né, a rinite infecciosa, principalmente causada por vírus, ela é muito comum nas crianças pequenininhas, principalmente aquelas que têm contato com outras crianças, que às vezes brincam, né, no parquinho, que vão para a escola e trazem tudo para casa. Né? Então, as crianças maiores já têm a defesa, não vão desenvolver o quadro, mas vão trazer o vírus para a menorzinha que vai desenvolver. Né? Então, vai uma infecção atrás da outra. Para quem está com bebês da pandemia, o ano passado foi um ano atípico, tá, gente? Você que tem uma criança de 1 ano não sabe o que é uma estação de virose, tá? Nós estamos começando agora um ano mais normal. A gente tem visto muitos quadros de infecção respiratória no consultório, sem ser Covid, que é o habitual dessa época de março para frente. Então, para você que teve uma criança que não teve muitas viroses no ano passado, você pegou o boi, agora vai começar para valer. E isso que a Gabi falou, nossa, é muito perto. Criança que tem muito irmãozinho mais velho, ou que convive com muitos priminhos, criança que frequenta escolinha, menor que 2 anos, né, os estudos falam isso, de 12 a 14 viroses respiratórias por ano. É mais de uma por mês, gente. Então, assim, é isso mesmo. Acabou de melhorar, já tá gripado de novo, não é possível. Esse menino tem um problema na imunidade. Calma, conversa com seu pediatra, com seu otorrino, não é assim, tá? A gente vai ajudar a vocês entenderem qual é a gravidade, a real situação aí. Teve uma pergunta aqui que eu perdi. Ah, boa, a Luana mandou também. Quando é recomendada a nebulização? Então, vamos por partes. Micronebulização, para quem não sabe, a nebulização é quando você põe o soro, e às vezes com ou sem remédio, naquele aparelhinho que faz uma fumacinha. Ele, né, vaporiza ali o soro, a água que você colocar, e faz aquela fumacinha. Em casa, né, aquele de ligar na tomada, né? A gente usa sem medicação, sem remédio, para quando tá com o nariz às vezes muito entupido, ele ajuda não o catarro a sair, ele não remove a secreção, ele vai só fluidificar, ele vai amolecer aquele catarro que tá muito mucoso, muito duro, muito pegajoso, para que você possa remover. Então, às vezes as pessoas acham que eu lavo primeiro e faço a nebulização depois. Não, é o contrário, você faz a nebulização primeiro. A gente nunca põe mais do que 3 a 5 ml, gente, de soro no nebulizador, porque senão fica toda a vida, os meninos ficam muito irritados. Eu falo para fazer menino pequeno com 3 ml. Você faz a nebulização primeiro, porque o catarrinho vai amolecer, aquele catarro mucoso grudento, vai amolecer, vai fluidificar, e na hora que você lavar com a seringa, ele vai sair muito mais. Então, para quando está muito obstruído ou está muito mucoso, a nebulização é joia, tá? Com medicação, só se aquela criança tiver asma, bronquite, tiver alguma indicação de usar a micro com remédio. Fora isso, a micro com soro para quando o nariz está muito, muito entupido. É isso aí. Deixa eu ver o que mais que perguntaram aqui. Perguntaram lá na caixinha de perguntas. Se uma criança que tem um irmãozinho mais velho que foi respirador oral, qual que é a chance dela ser? Tem esses fatores genéticos, né? Então a chance é grande.
Como é que é isso aí? Tem uma chance grande, é muito frequente. Quando tem história dos pais e dos irmãozinhos, a chance é enorme, mas vai depender muito da avaliação da criança, né? Então a gente tem que ver a história toda, isso tudo que a gente falou, mas é bem provável. Bacana. E, claro, a gente tem que tentar tratar, né, as coisas que são tratáveis mais Isso, clinicamente, tipo rinite e tudo. Inicialmente, na maioria das vezes, a gente faz o tratamento clínico. Porque às vezes pode ter uma adenoide grande, igual você falou. Tem uma rinite alérgica, a gente trata às vezes a rinite e a gente consegue diminuir um pouco o tamanho da adenoide. Até porque tem aquele fator irritativo. Às vezes a adenoide está com um processo infeccioso também. Tem uma adenoidite, né? Então, às vezes, a gente tratando, a gente consegue melhorar e diminuir um pouco o tamanho da adenoide, tira a secreção, melhora a passagem pelo nariz e a criança consegue conviver bem. Às vezes, com uma adenoide de 50%, por exemplo. Né? Então, tem que fazer o tratamento clínico mesmo. E, se necessário, a gente parte para outros tipos de tratamento. O cirúrgico, por exemplo, né? Às vezes, um tratamento mais arrojado para a rinite, né? Com uma imunoterapia, né? Então, isso vai variar. Né? Então, a gente vai seguindo um protocolo e vendo como que o paciente vai respondendo. O que é escalonar o tratamento, ver assim, do mais simples para o mais difícil, o que precisa de fazer. E uma pergunta bacana aqui da Karina é se o uso de óleos essenciais ajuda na redução da obstrução nasal. Então, se a causa for rinite, pode ser que um cheiro forte possa piorar, né? Eu não sei para hipertrofia de adenoide, outras patologias, mas coisa que o povo usava muito antigamente, Vick, passar o Vick, vaporudo no peito. Às vezes dá aquela se o menino tem rinite, se o menino tem rinite, você passa aquele troço ali, vai piorar. Para com esses trem de Vick. Mas o óleo essencial, eu imagino. O que você acha? Assim, na minha opinião, eu acho que se for rinite, piora. Pois é. E para as outras coisas, eu não sei. Acho que vai ser bem variável. Se a criança realmente tiver uma rinite alérgica descontrolada, às vezes aquele cheiro forte, assim como o perfume, assim como, né, sabonete com perfume muito forte, pode piorar o quadro, pode servir como um fator irritativo, né? Então, eu acho que não é válido, né? Bacana. Não, meninas, nós falamos muita coisa. Deixa eu ver assim. Eu acho que era isso tudo que tinha pra falar. Tem mais muita coisa, né, pra gente falar da cirurgia. Não, é um assunto sem fim, né? É um assunto sem fim. A intenção não é esgotar o assunto, mas é provocar mesmo, né? Saber que tem várias causas e que principalmente tem muitas consequências que a gente não deve menosprezar esse diagnóstico. E que a gente consegue melhorar a qualidade de vida da criança e evitar futuras complicações, né, Bia? Com medidas simples, né? Corrigir algumas coisas, né? Tipo, crescimento, às vezes, ganho de peso. Eu já tive criança que, assim, na curva, não ganhava peso. Quando a gente conseguiu tratar, porque não era só rinite, teve que operar, e aí melhorou. A criança volta a crescer, volta a desenvolver. Então, assim, seja o sono, a complicação escolar, muita complicação de fala. Então, a gente consegue melhorar essa qualidade de vida. Isso mesmo. Gente, até a postura, né, Gabi? Tem criança mais grave que até a postura. Fica aquela postura toda arqueadinha, toda torta. Então, assim, é muita coisa que tem para melhorar que a gente não pode deixar passar batido, né? É isso. Queria te agradecer hoje. Eu que tenho. Queria agradecer a todo mundo aí que teve paciência com as nossas dificuldades técnicas. Eu vou deixar salvo as duas nessa questão de live, né? Então, assim, custou, mas foi, né, Bia? Não, custou, mas foi. Vai ficar dividido em duas partes, né? Vai ter então parte 1 e parte 2, porque eu salvei e voltei. Mas tá tudo salvo direitinho aqui no IGTV. Depois, se você quiser, tem como você baixar e salvar no seu também, tá? Te explico. Lúcia falou, live excelente. Bacana, gente. Que bom que vocês gostaram. A intenção é ajudar mesmo, né? Tentar esclarecer e ser útil, né? Porque tem tanto achismo hoje e fake news nesse país que nós temos que tentar clarear. Tem. E cheio de gente tratando de maneira inadequada, né? É o que mais tem. Com certeza. Infelizmente. Caramba, obrigada, gente. Obrigada, Gabi. Prazerão. Nós vamos voltar, nós vamos falar de coisas legais. Isso. Tem vários temas aí com o otorrino pra gente conversar. É isso aí. A Natália falou que adorou a parede colorida da Gabi.
Muito fina, né? Bacana. Boa noite, pessoal. Beijo, beijo, Gabi. Tchau, gente. Até Obrigada. a próxima. Até. Tchau, tchau. Bebê.